O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Muito boa noite, guerreiros e guerreiras que estão aqui conosco em mais um programa Gestoras da Segurança. Sou Érica Zanetti e toda terça-feira a gente tem um encontro marcado aqui no canal CT Segurança, sempre trazendo novidades, grandes ensinamentos, brilhantes convidadas, como que a gente tem aqui hoje, Fabiana. E aí, pessoal, a noite vai ser incrível. Estou trocando o dia pela noite. Muito boa noite, Fabiana. Eduardo Sainz. Boa noite, Érica. Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Que delícia, vai ser maravilhoso. Boa noite, Vanessa Brito. Boa noite, Érica. Boa noite, Fabiana. Boa noite, pessoal do canal CT. Muito bom, gente. Mais um belo programa aqui hoje. Muito boa noite a você que está aqui nos assistindo, nos prestigiando em mais um programa Gestoras da Segurança. E hoje estamos sem a nossa Camilinha Risse. Camila Risse está com um probleminha de garganta. Ela tem um programa amanhã, que é um programa que ela toca sozinha no CT Segurança, então ela precisou poupar as cordas vocais para que ela tenha um bom programa amanhã. E hoje eu e Vanessinha estamos juntos aqui, firmes e fortes, para conduzir esse programa que está sensacional. O assunto de hoje está incrível, como todos os programas. E eu quero agora falar uma boa noite especial para essa galera que está aqui no chat, Vanessa. Olha só, a gente já está com uma audiência incrível, que bacana. O pessoal está chegando aqui, Érica. O Rodrigo Camargo já está aqui com a gente. O Rodrigo está toda terça-feira aqui com a gente, né? Mulher Maravilha? Rodrigo, obrigada, Mulher Maravilha. O Rodrigo está propondo aqui as superpoderosas. Ai, meu Deus, Rodrigo. Já está aqui também a Margarida Medrano, Roseli. A Roseli está aqui também. A Roseli, eu já vi esse sobrenome aqui. Roseli Zapotoshny, conheço bem. Zapotoshny, não é difícil. Minha cunhada querida, linda, beijo. Zapotoshny. O Jorge Bononi está aqui prestigiando a gente também. Clarita Costa, Antony Ribeiro. Quem mais está aqui? Parente seu aqui, hein, Érica? Claudineia Zanetti. Tiago Pavani, Luísa Torin Zanetti, ó, tá em peso aqui. Gente, essa minha família. Luzia. Tá, não. Mames, mames. Vanessa? Pensa toda terça-feira Silva, o Anderson Santos,
Tô aqui. Voltei já. Anderson Santos, Antônio Mota, Já Alencar, Giovana Zanetti. Só tem Zanetti nesse programa hoje. Conversando. E o pessoal está entrando aqui ainda. Vamos lá. Que legal, muito bom. Muito Viane bem. Piroja, Viane Piroja, está sempre aqui com a também. Gente. Muito bom, que legal. Muito vai ser legal, muito bacana. Gente. E agora, 19h34. É um horário que eu adoro. É um horário que a gente está no nosso momento happy hour. Momento happy hour. As pessoas agora, a maioria já deixou de trabalhar, não minha equipe, trabalha 24 horas, né? Enfim. E quem deixou de trabalhar, pegue sua taça de vinho, pegue um copo de água, vamos fazer um brinde ao dia 1º de setembro, que é hoje, que tenhamos um mês maravilhoso. O agosto passou rápido demais, pessoal. Passou. Então, que esse mês seja um mês muito positivo, de coisas boas, que a gente consiga levar esse mês sem Covid, né? Para quem não pegou, espero que não pegue, que é o meu caso. E um brinde à Fabiana, que está aqui conosco, vai abrilhantar o nosso programa, não tenho dúvidas. A você, Vanessa, e Camilinha, que está em casa. Um brinde, pessoal. Saúde. Setembro é meu mês, hein? Só meu, exclusivo. Tá bom. Vamos ver se vai cair no dia do nosso programa aqui, Gestoras, para cantar um parabéns, hein? Não vai. Mas a gente canta parabéns mesmo assim. Muito bom, pessoal. Vocês que estão aqui, já estamos aquecendo o nosso programa com um delicioso vinho. Fabiana tomando a água com gás dela, que eu sei que ela é viciada em água com gás, adora. Que eu também adoro. Aproveitem e deem um like nesse programa, ajudem-nos a fazer uma grande divulgação aí. Dá um joinha, que para a gente isso é bem legal, tá bom? Fiquem à vontade para fazer as perguntas, podem fazer os questionamentos, Fabiana e nós iremos responder ao longo do programa. Com certeza interrompam que Vanessa ou eu vamos fazer as perguntas e Fabiana responde, ok? Muito Combinado. Bem. Agora eu quero dar boas-vindas especiais à nossa super convidada, Fabiana Sainz. Fabiana é diretora de inteligência antifraude do Mercado Livre, é advogada criminalista e responsável por Law Enforcement. Uau, mulher poderosa, participando de diversas lives, tem um conhecimento profundo no bate-papo que a gente vai ter hoje, por isso que é bacana vocês estarem aqui para aproveitarem. Fabiana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Gestoras hoje, tenho certeza que vai contribuir muito, as pessoas vão curtir bastante. Muito obrigada e boa noite para você mais uma vez. Obrigada, Érica, é realmente um prazer enorme, eu acho que a gente vê cada vez mais um número grande de mulheres envolvidas nessa área de segurança, né? Eu acho que quando eu comecei lá atrás tinha muito pouco, mas é muito interessante não só a quantidade de mulheres, mas também o fato de que cada vez mais elas lideram áreas importantes dentro das companhias, né? Então, eu acho que isso tem gerado um impacto também para aquelas pessoas que estão pensando em entrar na área, né? Porque todo mundo fala, poxa, mas era uma área muito masculina, não sei se eu deveria migrar para isso ou não, ou se eu devo, né, ir por esse caminho, mas eu acho que também isso tem incentivado muito a diversidade dentro das áreas de segurança, e isso é muito, muito importante. Sem dúvida, super bacana isso, bem, bem comentado. Deixa eu aproveitar, antes da gente fazer as perguntas técnicas, curiosidade agora, para quem não conhece Fabiana, você disse que começou há um longo tempo na área de segurança. Como que Fabiana entrou nesse mercado de segurança? Conte para nós. Eu sou advogada criminalista, né? E durante muitos anos eu trabalhei para os escritórios de advocacia, trabalhei do outro lado, digamos assim, defendendo as pessoas que teriam praticado crimes financeiros. Então, eu passei muitos anos advogando. Mas aí chegou um momento na minha vida que eu estava um pouco infeliz e eu não sabia se era exatamente isso que eu queria. E aí começou a moda forte, né, das áreas de compliance. Mas começou uma parte interessante onde os clientes, pessoas jurídicas, começaram a perceber ou começaram a se dar conta do impacto que eles tinham ao sofrer algum tipo de prejuízo, algum tipo de fraude ou alguma situação em que eles eram lesados. Seja, por exemplo, por uma fraude interna de um colaborador, seja uma situação em que eles sofreram realmente algum tipo de problema. E aí eles começaram a buscar o escritório para que a gente atuasse ajudando eles como vítima,
né? E é um papel interessante, um papel diferente, digamos assim, né? O advogado criminalista, ele estava no passado muito acostumado a atuar defendendo alguém que tinha praticado um crime, mas não ajudando essas pessoas que eram vítimas, né? A gente diz que no processo penal, inclusive, a vítima tem um papel interessante, mas um papel pequeno, né? Porque, na verdade, o foco é todo em quem praticou o crime, mas quem sofreu o crime, né? Então, principalmente numa questão em que estamos falando de pessoas jurídicas, na maior parte das vezes, né? Então, essas pessoas, elas dizem, não, eu não vou me expor, eu não vou atrás disso, demora, não tem solução, não vou ter nenhum tipo de resposta. Então, eles deixavam para lá. Mas há algumas situações em que envolvem, por exemplo, grandes prejuízos das companhias. E elas começaram a ir atrás. Então, eu comecei a prestar serviços para as empresas, atuando nas investigações que nós fazíamos para esse tipo de caso. E aí, alguns anos depois, eu acabei migrando, fui para a área de segurança da Telefônica, e aí eu saí dos escritórios e passei para quem eu prestava serviço, né? Então, eu passo a atuar dentro, e no começo eu tinha um jurídico criminal de fraude, né? Então, era muito específico, é interessante porque era uma área jurídica criminal fora do jurídico, dentro de uma área de segurança. Então, era uma área que dava apoio a todos os casos que a área de segurança precisava. E aí eu atuei lá junto com as áreas de investigação, e aí não só investigação de fraude, mas investigação de qualquer tipo de crime patrimonial, inclusive, que as empresas que estão acostumadas no mundo físico também sofrem muito. Então, a gente vai ter todo esse acompanhamento de levar adiante, inclusive de mapear quadrilhas, prender essas pessoas, e aí começar a gerar algum tipo de prevenção também. Então, eu fiquei na Telefônica por aproximadamente 4 anos, e aí migrei para o Mercado Livre com um foco aí especificamente já no mundo mais de fraude, tá? E aí eu estou lá há 2 anos, a minha área, que era uma área, uma gerência, hoje é uma diretoria que nós atuamos em toda a América Latina, incluindo o México. Então, são grandes desafios, mas algo que eu adoro fazer. Poxa, que bacana, né? A gente fica muito feliz com o desenvolvimento que você falou agora, né? Como você começou praticamente num apoio e hoje você vai estar tocando uma super área aí de uma grande empresa que é o Mercado Livre, que sempre está crescendo, né? A gente acompanha no mercado, produção, enfim. E para quem não conhece, para quem está aqui nos prestigiando nesse programa de hoje, o que é law enforcement? Então, é interessante, para entender de uma maneira muito simples, né? Seria todo o relacionamento que a gente faz com as autoridades a partir de situações em que a empresa precisa tomar alguma medida, digamos assim, coercitiva. Né? E quando eu digo medida coercitiva, é alguma medida em que, por exemplo, eu preciso ir adiante com uma investigação, com um apoio e etc. Tá? Então, o law enforcement, basicamente, nem todas as empresas elas têm. Algumas empresas têm no sentido de dar apoio às autoridades, tá? Ou outras que, além de dar o apoio às autoridades em tudo que elas necessitam, que pode ser, por exemplo, grandes companhias que têm muitos dados, né? Que precisam, por exemplo, fazer respostas de ofícios, etc. Então, eles dão muito apoio às autoridades para entender quais os tipos de dados que eles têm, como eles podem fazer essas solicitações para áreas específicas, e a gente tem uma parte mais proativa, digamos assim, que é um lado de levar adiante mesmo as situações em que as empresas sofrem algum tipo de crime, e a gente precisa levar adiante isso, as investigações, até obter algum resultado. Isso, basicamente com as autoridades, ou podem ser também com órgãos regulatórios, e etc. Tem algumas áreas que têm isso em relações governamentais, mas aqui eu diria que o law enforcement é mais específico. Legal. Tem mais força, né, essa área, né, Fabiana, porque é uma área regulatória, ela vai fazer o contato com as autoridades, mas ela não vai para essa parte de repressão, né, ela não tem esse viés, né, por isso que é importante as empresas estão realmente, de fato, criando essa área, introduzindo profissionais como law enforcement, né, que é relativamente novo, né, no mercado. Exatamente, as empresas americanas, em geral, elas já vêm com essas áreas mais estruturadas. Hoje a gente tem um boom aí de pessoas migrando para o mundo digital, né? E especialmente no mundo digital, a gente tem visto recentemente uma estruturação das áreas de law enforcement que antes não existia.
Fantástico, muito legal. E como o nosso título, né, a divulgação desse programa de hoje, é uma pergunta que eu quero dar início para a gente dar sequência aí no bate-papo. Como que as empresas podem atuar, Fabiana, de forma mais colaborativa no combate ao cybercrime? Eu acho que é interessante a gente começar primeiro explicando que a gente tem a tendência de imaginar que cybercrime são apenas aqueles ataques informáticos que são feitos contra as companhias, né? Então, a gente imagina, alguém sofreu um grande ataque, ou vira e mexe, a gente vê em algum país alguma notícia, né? Ou alguns anos atrás, em que a gente teve um grande impacto aí em algumas empresas, realmente, com aquelas, quando eles roubam a máquina, né? E exigem pagamentos para liberação. Então, a gente imagina sempre que o cybercrime é isso. Ataques que podem ser ataques direcionados, por exemplo, para algum equipamento da companhia, um servidor, ou o que seja, e a gente tem situações em que não necessariamente isso acontece, né? A gente tem situações de phishing, que hoje em dia quem vive no mundo digital também passa muito com isso, né? Que o phishing são aquelas iscas que a gente faz para conseguir roubar algum tipo de dado seu, seja um dado da sua conta bancária, seja algum dado que permita depois eu ingressar em alguma conta ou até obter apenas os seus dados, porque hoje dado tem um preço enorme, né, no mercado. Então, quando a gente fala também dessa parte do cybercrime, também tem uma parte muito grande destinada ao roubo de dados, e aí depois eles vendem esses dados ou até utilizam posteriormente. Mas eu acho que é interessante a gente olhar para esse mundo do cybercrime, porque a gente também pode ter um crime praticado por um meio digital. Então, a gente pode ter o equipamento digital sendo, digamos assim, o destinatário de um crime. Então, por exemplo, eu tenho um ataque a um servidor, né, uma invasão a um servidor, ou eu tenho, por exemplo, alguma conduta que antes a gente via essa conduta no mundo físico, né? Então, por exemplo, você ia lá e sofria um estelionato, né? Você sofria um estelionato no mundo físico, que ainda existe, né? Uhum. Mas hoje esse estelionato ele pode ser praticado no mundo digital. Então, por exemplo, quando alguém utiliza um cartão de crédito, que a gente chama vulgarmente clonado, né? Mas na verdade a gente está dizendo que alguém usou os dados daquele cartão, por exemplo, para fazer uma compra online. Isso é caracterizado como um tipo de estelionato, só que ele é feito no mundo digital. Então, quando a gente olha aí para cybercrime, eu acho que é interessante, primeiro, desmascarar um pouco essa ideia de que a gente está falando apenas de ataques cibernéticos, tá? Tem uma série de outras situações que a gente vive, especialmente no mundo digital, que podem ser caracterizadas como cybercrime. E aí, é verdade... Só pontuar aqui para o pessoal que está acompanhando, eu não sabia, para mim, o cybercrime era realmente aquele relacionado a ataques aos sistemas das empresas. Né? Então, não, uma pessoa física pode ter um crime digital, que é o cybercrime, né? Para uma outra pessoa física. Então, eu não preciso invadir o teu computador, eu estou usando o teu cartão, eu estou usando, enfim, alguma coisa que ela possa se beneficiar deste valor sem autorização, né? Sempre sem estelionato. Muito interessante saber disso, né? Que o cybercrime... E é interessante, Érica, que isso na verdade, são conceitos que a gente diz no juridiquês, né? Stricto sensu ou lato sensu, né? Então, quando a gente pensa numa maneira mais estrita, a gente vai pensar que cybercrime é aquele ataque específico que a gente está acostumado a ver, né? E que a gente tem uma série de tecnologias hoje que as empresas estão cada vez mais preparadas para combater e prevenir, né? E aí a gente tem um outro lado, que são as fraudes ou as situações, os fatos, digamos assim, que são os crimes digitais, e que eles também são considerados nesse mundo como um cybercrime. É que quando a gente pensa, né, no cybercrime, talvez seja até o conceito que a Érica e outras pessoas têm, a gente associa um ataque hacker, né, uma invasão, né, daquelas grandiosas que vai roubo de perfil, sequestro de página, pede resgate em Bitcoin, e na verdade não é. Na verdade, o que você está explicando para a gente é que é um simples caso de um roubo de identidade, né? E você efetuar um cadastro num e-commerce com dados falsos, ele também a gente já pode tratar como um cybercrime. Não, e é interessante isso, Vanessa, porque quando a gente fala desses cyberataques,
né, as empresas estão muito acostumadas com ela, com esse tipo de ataque, né? Então, assim, acostumadas que eu digo, elas têm áreas destinadas a fazer toda uma prevenção muito forte em cima disso, a tratar os incidentes e de alguma maneira, tratar esses incidentes, minimizando o impacto que isso pode ter para os usuários, né? Então, é comum isso. Então, eu diria que as empresas, na maioria, não estão acostumadas com esse outro lado, e não estão acostumadas a tratar o outro lado, que é um pouco do que a gente vive hoje em dia, se a gente pensar que no mundo pós-pandemia, né, ou no atual cenário que a gente se encontra, a gente tem um número enorme da população latino-americana que não era digitalizada, né? Então, a gente está falando que tem uma grande parcela dessa população que simplesmente não sabia como fazer transações das mais básicas até as mais complexas dentro do mundo digital. Essas pessoas, inclusive, são as, digamos assim, as mais fáceis de serem enganadas e as que têm maior risco de sofrer esse tipo de prejuízo, né? Então, eu acho que é interessante a gente olhar para esse mundo do cybercrime, porque isso passa, primeiro, por toda uma parte muito, muito importante da gente atuar cada vez mais nessa cultura digital, né? Que é uma cultura digital que não existia antes e que as pessoas precisam cada vez mais ter conhecimento, saber como interagir, né? Acho que faz parte, inclusive, de quem trabalha no mundo digital, auxiliar as pessoas nesse, eu diria que até um dilema, né? Porque a gente se viu obrigado a atuar ou a transacionar no mundo digital, sendo que as pessoas não sabiam como. Então, eu acho que também tem um lado muito importante da educação digital, que é algo que a gente não tem, e não estava preparado, importante, né? Exatamente. E ela é super importante na prevenção do cybercrime e começar a olhar um pouco para um mundo que não é só o cyberataque, como disse a Vanessa. Pegando o gancho desse... desculpa, pegando o gancho só do que você falou. Esse mundo novo, né, que nós estamos, as pessoas tiveram que se virar, usar o smartphone para uma série de coisas que elas não estavam acostumadas. Falta, sim, educação, né, para utilização, orientações. Só que também, por conta da pandemia, as pessoas trabalham muito mais, né? Você que é de uma plataforma digital, as pessoas, compram muito mais. Você que é de uma plataforma digital, você sabe disso, o quanto que esse mercado cresceu. Hoje todo mundo compra pela internet, ou pelo menos a maior parte das pessoas. Foi muito tempo de confinamento em casa até que o comércio começasse a abrir. E pegando esse gancho, Fabiana, como que as tecnologias são usadas, né? Quando a gente fala, eu preciso comprar, eu vou lá na internet, eu realizo uma compra, né? Que hoje tem várias empresas que fazem esse tipo de entrega. Quando só um comentário particular, depois de muito tempo minha filha quis voltar ao shopping e não podia provar roupa. Eu falei, cara, então vamos comprar pela internet? Né? Por que eu vou olhar uma peça de roupa vai fisicamente, se eu não posso provar? Mas isso não faz nenhum sentido, né? Então, assim, como que essa questão de logística que as empresas que fazem a venda, né, que é esse e-commerce que a gente está falando aqui, as plataformas digitais, como que funciona a entrega? Então, hoje tem muitas entregas para fazer. Qual que é a logística disso? Com segurança, porque você tem que ter a segurança do equipamento, do produto a ser entregue, enfim. Olha, eu sei que é boa, porque a gente compra num clique e daqui a pouco já vem a mensagem, o seu produto já está a caminho e chega no dia seguinte, gente, demais. Eu acho que é interessante primeiro explicar que a segurança, ela começa no registro do usuário, né? Então, claro que a gente tem toda uma cadeia aí enorme até chegar na entrega segura daquele produto, né? Acho que a gente tem que entender que, no nosso caso específico, nós somos um marketplace, especificamente, o que significa que a gente intermedia vendas, né? Então, essa é muito importante e a gente faz todo um acompanhamento muito próximo do vendedor e do comprador, né? Então, a gente tem dois mundos, digamos assim, para olhar. Então, desde o registro dessas pessoas, de toda a tecnologia que existe para assegurar, por exemplo, que aquele
usuário que se registrou na plataforma com aqueles dados realmente sejam eles. Então, toda a parte de biometrias, né, o que hoje se utilizam as provas de vida, o que a gente pede, por exemplo, toda análise documental, né? Então, a pessoa tira uma fotografia do documento dela, sobe na plataforma para a gente conferir se realmente a Fabiana é aquela que está registrada, se a prova de vida comprova, né? E é tão interessante essa parte das exigências, digamos assim, cada vez maiores que as plataformas começam a ter, né? A gente tenta evitar ao máximo a fricção do usuário, mas ele precisa ter um mínimo de segurança para estar atuando ali. Que hoje a gente identifica muitas vezes na Deep Web a venda desse pacote completo já. Então, antigamente, eles vendiam só o RG, mas só o RG não é suficiente, né? Eu preciso do documento, eu preciso da fotografia, eu preciso da prova de vida. Então, eles começam a ter, eu diria que o roubo de dados vai muito além disso, justamente para burlar essa segurança. E essa segurança também passa por toda uma questão de segundos fatores de autenticação, de biometrias, né? Utilização, por exemplo, de tecnologias que hoje já estão acopladas aos nossos telefones celulares, né? Então, eu vou fazer um pagamento e eu tenho que fazer com o Face ID, eu tenho que fazer com a minha digital para confirmar. Então, tudo isso garante que quem vende e que quem compre sejam pessoas reais e que estejam atuando de um modo adequado dentro da plataforma. Existem não só, existem áreas, né, de prevenção de fraude que fazem todo o monitoramento para entender, e a gente utiliza aí o que a gente chama de redes neuronais, né, que são mais conhecidas no mercado como inteligência artificial e machine learning, que utilizam mais de 5.000 variáveis para entender se aquela transação é uma transação boa ou uma transação ruim. 5.000 variáveis? 5.000 variáveis, tá? Isso pode ser desde da rapidez, quando você digita, para entender se é você, um ser humano que está digitando ou um robô, né? Até todo o seu padrão de comportamento, o device, né? Se você utiliza um computador específico, se você troca de computador, aquela aprovação, né, vem de uma outra forma, se elevam ou abaixam os riscos de acordo com a tua atuação, digamos assim. Então, acho que é interessante entender isso para chegar no mundo físico, né? Que o mundo físico depois é a tua entrega efetivamente. Então, a gente sabe que o Brasil é um país, primeiro, continental, né? Então, da forma como a gente atua em São Paulo é diferente da forma como eu vou atuar nessa parte de entrega no Amazonas. Uhum. Mas é muito interessante que a tecnologia também permite toda uma prevenção de perdas, então existem áreas específicas para isso, né, de prevenção de perdas, que fazem mapeamentos de rota, que entendem aonde se pode entregar e onde não se entrega, quais são as rotas de risco, então, ou se é produto, por exemplo, de risco, né, eu me lembro que eu trabalhei em empresas, não atualmente, mas eu trabalhei em outras empresas, onde, por exemplo, no Rio de Janeiro, telefones celulares só eram entregues em carros fortes, né, porque era um tipo de produto que tinha um grande risco de roubo, né, então são produtos fáceis de serem vendidos depois, a gente sabe que às vezes a gente faz os bloqueios dos e-mails, mas eles encontram maneiras de fazerem os desbloqueios e quebrar essas seguranças. Então, eu acho que essa parte física hoje é muito importante no Brasil, porque realmente o roubo de carga, e ele pode ser de uma carga, né, grande, mas a gente está falando que hoje em dia aquilo que você compra na sua casa, ele é entregue por pequenos veículos, né, às vezes fiorinos e etc, e os bandidos eles já sabem que aquele veículo está fazendo algum tipo de entrega, né? Interessante você falar sobre isso, que a gente não para muito para pensar, a gente faz a compra e a gente quer receber. E o mais rápido possível, né? Que é aquela ansiedade do consumidor. Comprei hoje, já estou doida para que chegue amanhã para conferir o produto. Mas antes de eu dar sequência na nossa pergunta, Van, eu estou vendo tantos comentários bacanas que a gente tem que prestigiar o pessoal que está aqui com a gente, uma audiência super legal, super bacana, muitas pessoas queridas, profissionais maravilhosos, família. E, ó, deixa eu só continuar aqui, Van, que você fez o comentário da Janete. Roselaine Zapotostini. Quem é? Minha cunhada. Nós já falamos Rei Família Santos. Rei Família Santos. Tem mais uma galera. Gideunes Bonfim.
Giovana Santos. Giovana, gente, é uma querida, uma garota linda de 9 anos, 10 anos, e que acompanha Gestoras da Segurança. Vocês acreditam nisso? Um beijo, Vai Gi. virar gestora, você vai vir para a nossa área, hein? Tendência forte. Vamos lá, Zé Roberto Dias, Cleide Zanetti, não preciso falar de quem é parente, José Roberto Dias, que eu falei agora, grande parceiro, está aqui com a gente sempre. Clóvis Zanetti, meu pai, gente, olha que lindo. Ela vai José... falar o nome da família inteira. Tem Brito aí no meio também, que acabou de chegar, pode falar. Vamos lá, José Carlos Conceição, tio querido e amado, que sempre acompanha os programas Gestoras. José Borges de Brito. Quem é, Van? Meu pai, está presente Papai, em toda tá vendo? terça-feira. Os pais são maravilhosos. Antônio Mota, meu amigo. Ana Paula Cavicchioli, um beijo, minha querida amiga. Márcia Lima. Márcia, Henrique Heder Neto, sua amiga, Márcia? Minha amiga. Jeana. Kleber Reis, fala, guerreiro, muito bom, que delícia ver todo mundo aqui, muito, muito bacana, muito legal. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Pessoal, desculpa, deem um like, deem um joinha aí no nosso programa. É isso aí. E, Fabiana, bom, você ia entrar com o tema, né, Érica? Você quer fazer sua pergunta? Que eu já tenho uma pergunta aqui interessante para trazer do Henrique para a Fabiana. Legal. Sobre roubo de cargas, a gente tem acompanhado, né, a questão da economia do país, o aumento de criminalidade e, naturalmente, o roubo de carga, uma coisa que está uma crescente aí por conta de tudo isso que a gente está passando. Como que as empresas se previnem, né? Eu sei que foi o que você falou antes, eram grandes cargas escoltadas, dependendo do tipo do produto, e eles tiveram que migrar até para a divisão dos riscos, né, das perdas, para cargas menores. E os caras já sabem, né? O criminoso, ele estuda muito bem, né? A gente costuma dizer que o criminoso, ele sabe o que é e o que ele vai buscar. Como que as empresas têm trabalhado na questão de prevenção, seja em tecnologia, seja em diversificar o tipo de carga, para evitar essas perdas ou perdas maiores? Eu acho interessante esse ponto. De uma maneira geral, eu diria assim, nem que as cargas menores, elas foram, digamos assim, a gente não utiliza cargas menores em razão do crime, né, ou do suposto roubo, mas a gente usa cargas menores porque, na verdade, a gente precisa dessa agilidade, né? Eu não quero que alguém, assim, se você comprou o produto que aquele seja entregue no dia seguinte, eu preciso dessa agilidade, de que eu tenha carros menores com entregas, né, específicas. Eu acho que no nosso caso é interessante porque as cargas, elas não são, por exemplo, uma carga de celular, né, ou uma carga específica. Elas são cargas variadas, você pode comprar desde uma blusa até um fogão, né? Então, a gente tem, ou notebooks, então, a gente percebe, sim, que o florador do mundo online, aquele que já é um florador que comprou, né, ele tem mais foco em celular, em produtos informáticos. Quando a gente está falando já do roubo de carga, eles, em alguns momentos, obviamente, né, estão direcionados, às vezes, para cargas mais específicas, mas, nesse caso, eles estão no risco, né? Então, o que a gente geralmente tem são rotas que têm maior risco, né? Rotas perigosas. E, como eu disse, em alguns estados, inclusive, existem locais onde não se faz entrega, né? E isso, quem trabalha no mundo mais físico, digamos assim, da logística, está acostumado. São rotas complexas, e aí tudo depende, né? Então, tudo depende do seu gerenciamento de risco. E aí você tem esse mapeamento do seu risco, e a partir daí você adota não só essa tecnologia que é capaz de te mapear já com uma série de informações para entender se aquela rota é perigosa ou não, até ter escoltas, até ter acompanhamento, suspensão de rota, mudanças de rota, justamente para garantir que não é garantir apenas a entrega do produto, também é garantir que o entregador faça isso da maneira com a maior segurança possível. Só uma dúvida, antes, Van, de você fazer a sua pergunta aí. Áreas de riscos em que não fazem as entregas. Como que é isso? Na hora que eu vou cadastrar, eu coloco o meu CEP, já dá essa informação? Não, na verdade é o seguinte,
Existem, por exemplo, correios e etc., são áreas que já fazem geralmente essas entregas. São os tá? pontos de entregas. São os pontos de entrega. Então, aí já tem esses pontos de entrega. Então, Tá. não é que uma pessoa não pode comprar porque o endereço dela está numa zona de risco, tá? O que eu estou dizendo é que, às vezes, essas logísticas mais privadas, digamos assim, nem sempre chegam a todos os lugares, justamente por uma questão de segurança. Tá? E aí, então, o usuário vai receber, talvez não com a agilidade que ele gostaria, muito mais pelo risco. Tá? Legal, então, bacana. não que não seja entregue, vai ser entregue, só que geralmente se utilizam outras rotas que já estão, digamos assim, mais organizadas. Então, o correio entrega em todos os lugares, mas como eu disse, pode ser que ele não entre num determinado local, mas ele tenha um ponto de coleta ou um ponto de entrega, onde entrega todo mundo ali. Então, por exemplo, a funcionária aqui da minha casa relatou, um dia eu fui mandar entregar uma coisa na casa dela, e ela me passou um endereço que não é o endereço da casa dela. E ela me disse, não há problema, esse é o local onde eles fazem as entregas, e eu vou lá e retiro o produto depois. Olha, interessante. É bom a gente saber conhecer. Né? Fica à vontade, Ivan, faça sua pergunta aí. Alguém que fez, né? Eu vou pegar 3 perguntas aqui, eu vou misturar a pergunta do Jorge com a do Henrique e um comentário que o Antônio Mota fez, que eu acho que dá para conectar aqui. O Jorge é super satisfeito com a plataforma e-commerce e ele nunca teve problema, e ele então entende que ele só vai ter problema se ele, de uma certa forma, entrar numa página fake, né? O Antônio Mota até respondeu a pergunta dele, dizendo que além das ferramentas que já existem de controle nos e-commerces, também tem que apelar para a LGPD, né? Então já vem toda essa questão de como que é divulgado os seus dados, que a gente já trouxe pessoas aqui para falar da LGPD. E aí tem o Henrique, que ele deve ser da nossa área, viu, Fabiana? Porque ele está perguntando aqui o que você acha do protocolo 3DS 2.0. Uau! Então, aí a Fabiana explica um pouquinho o que é para a gente, né? E acho que já dá para emendar nessa pergunta de segurança de um usuário, que ele nunca teve problema em plataforma e-commerce, então provavelmente quando ele tiver, pode ser que não é a plataforma já está toda segura, então pode ser que realmente ele caiu num golpe aí, enfim, que a gente vem falando tanto, né? Então, Sim. Não sei se você entendeu aqui o que eu trouxe para você, Tá. mas falando um pouquinho da segurança mesmo, né? Sim, os protocolos, esse protocolo é um protocolo que vem, na verdade, agregar cada vez mais segurança às transações que são feitas por cartão de crédito ou no mundo online, tá? Então, elas trazem uma série de outras validações, digamos assim, que tem como objetivo garantir que realmente é aquele usuário e o cartão é dele, e, portanto, assim, falando de uma maneira mais simples, né? Que esse cartão é dele e que, portanto, aquela transação é uma transação válida e deve ser aprovada, tá? Então, são protocolos cada vez que vêm também muito associados aos cartões de crédito, às bandeiras de cartões de crédito, que têm trabalhado de uma maneira muito forte, porque a gente entende hoje que existe um conceito de quem trabalha no mundo online, ou, na verdade, de cartão de crédito, que se chama chargeback, né? Ou contracargos, ou... O que é isso? Quando você desconhece uma compra que foi feita no seu cartão de crédito. Então, você fala, olha, essa compra eu não fiz, já deve ter acontecido, de alguém usou seu cartão, você falou, essa compra eu não reconheço. Você liga no seu banco e diz, olha, eu não reconheço essa compra. Então, o banco abre lá um protocolo, né, o banco, a bandeira, abre um protocolo para dizer, olha, a Fabiana diz aqui que essa compra de R$1.000 não foi feita por ela, e eles fazem uma investigação e etc, para concluir se você realmente não fez essa compra ou não, tá certo? Então, cada vez mais, eu diria que esse tipo de fraude, né, é, assim, surreal as perdas que existem, né? Se você imaginar que o Brasil perdeu 70 bilhões de reais no ano passado só com fraudes desse tipo. Tá? Então, o nível de segurança, né? Então, por exemplo, algumas coisas interessantes, né? Brasil e México são 2 dos países onde existem mais fraudes no mundo do ponto de vista de cartões de crédito. Tanto é que quem está acostumado a viajar para fora, tal, não está acostumado que não precisa usar o chip do seu cartão, né? Você passa na tarja, assina lá e tudo bem. E paga. E aqui não, a gente tem uma série, então essa questão, por exemplo, do chip, foram coisas que foram cada vez mais agregadas para dar uma segurança
justamente pela quantidade de fraude que a gente tem. Tá? Então, em muitos países, realmente, você continua passando seu cartão de crédito na tarja, né? Ali na maquininha, sem precisar digitar a sua senha. Então, eu acho que esses protocolos, eles vêm justamente com esse objetivo, né, de gerar cada vez mais segurança, digamos assim, na plataforma. E é verdade que, eu diria que, de uma maneira geral, se você se cadastrou numa plataforma conhecida, que realmente assegura o sigilo dos seus dados, e hoje isso, né, com a entrada em vigor da LGPD, já era algo que se fazia, né? Não é que os dados desses usuários ficavam abertos de forma alguma. Geralmente, na verdade, a plataforma, ela é vítima no sentido de que esses dados foram obtidos de outra maneira. Alguém só utilizou esse dado para fazer um cadastro, né? Então, eu diria assim, aquele dado que está dentro que você usou, seu cartão de crédito na plataforma, tudo isso é criptografado, né? Então, você não consegue ter nem acesso, nem eu lá dentro, já falo assim, eu quero ver o cartão inteiro, você não enxerga esse tipo de dado, porque tem uma série também de PCI, uma série de coisas que a gente precisa cumprir, digamos assim, do ponto de vista de segurança. Então, realmente, se o dado estiver lá, é muito raro que esse dado vá, de alguma maneira, ser vazado e etc. Justamente porque existe uma segurança muito grande. Agora, realmente, o que a gente tem vivenciado nos últimos tempos são esses sites fakes. Então, muitas vezes a gente identifica e às vezes alguns sites são ainda parecidos, outros não, outros inclusive são sites que você identificaria facilmente, mas a gente pede sempre para que se tenha, para que o usuário, né, no momento de fazer qualquer tipo de compra, ou em qualquer local que ele tenha que colocar o dado dele, né, seja ele qual for, que ele esteja muito atento para verificar. E a gente percebe que essa parte, eu diria, do que a gente chama de phishing, né, é muito forte nos e-mails, né? Então, eles recebem via e-mail algum tipo de solicitação, dizendo, você é do banco, você ganhou alguma coisa, coloque seu dado aqui. Na verdade, o objetivo é apenas obter a maior parte da tua identidade, digamos assim, para depois criar uma identidade nesses sites. A gente identifica, por exemplo, quando existem esses vazamentos de dados por hackers. Então, hackers vai lá e diz, por exemplo, não sei, eles fizeram recentemente um vazamento de dados, por exemplo, de pessoas, dos políticos, né, de pessoas públicas do governo, e aí eles publicam tudo propositalmente, porque eles já sabem quais são os dados que você precisa para cadastrar nessa plataforma, ou em qualquer plataforma, e aí você automaticamente já coloca isso dentro da tecnologia, né? Então, você já bloqueia, por exemplo, um CPF X, a possibilidade dele se cadastrar, mas aí você identifica, assim, centenas de tentativas, né? Então, você vai tentar assim, olha, tem 200 pessoas que tentaram cadastrar esses dados na plataforma, ou muitas vezes eles também soltam os dados, mais o cartão de crédito, por exemplo, integral, a trilha inteira do cartão, com todos os dados, e aí você, obviamente, já deixa isso bloqueado, mas você vê uma tentativa enorme, e isso não significa que seja um ataque, tá? A gente está falando de pessoas normais que podem tentar usar esses dados para fazer uma compra. Muitas tentativas. Né? Eu trouxe aqui na semana passada, eu mostrei para o pessoal, para o público que assistiu, o vazamento de dados, alguns vazamentos de dados, e de fato, as pessoas estão ali antenadas, os oportunistas, vamos dizer assim, né, Fabiana? E aí ele vê que tem um dado vazado ali de um cartão de crédito, com data de validade CVV, e ele pode muito bem criar um perfil falso, né, numa plataforma com aqueles dados e efetuar uma compra, né? É o que eu falo, é o que eu trago aqui, você já falou no começo, ainda a conscientização ainda é a melhor ferramenta, né, Fabiana, para prevenção. Porque as plataformas, elas estão muito seguras hoje nesse sentido, né? É o que você vem falando, esses protocolos e tudo mais, né? E o que a gente percebe é, assim, a quantidade enorme de vazamento de dados que existem no Brasil sem que a gente tome conhecimento, né? Então, às vezes, num site pequeno ou em algum lugar que você tinha armazenado a sua informação, a gente tem que considerar que a nossa informação está em inúmeros bancos de dados, né? Eu entendo, e aí, por isso, a gente acredita realmente numa parte positiva da LGPD,
de que o que a gente objetiva de nenhuma forma é vulnerar um dado desse usuário, ao contrário, é resguardar ao máximo esse dado, e esse dado ele só é utilizado para o fim da própria segurança desse usuário, né? Então, quando eu te digo assim, olha, eu sei que você compra num mobile que tem um device número tal, né? Quando eu olho esse device, se você mudar e você começar a fazer a compra por outro, eu vou pedir para você confirmar se realmente é você, né? E eu vou confirmar num dispositivo seguro que você indicou. Então, eu acho que o dado hoje, ele é muito importante, especialmente para a sua segurança. Então, muitas vezes você provavelmente já consentiu que esse seu dado seja utilizado para garantir a sua própria segurança, que é muito importante. Legal. Qual que é o principal desafio de uma empresa como a que você atua, ou empresas do mesmo segmento, para estar hoje em crescimento e desenvolvimento, né? O que a gente acompanha, e é o que eu falei, o momento que a gente vive no mundo é favorável para esse setor, mas como que você vê? Você vê hoje a fraude como o principal desafio para o sucesso do negócio? Você vê o roubo de carga? O que você, como especialista, pode nos dizer sobre isso? Eu diria que o mais importante de tudo é que o usuário tenha uma boa experiência, tá? E a tua boa experiência, ela começa desde o momento em que você se cadastra até o momento que você vai receber o produto na sua casa, né? Então, eu diria que isso é importante, e aí várias coisas se somam para que você tenha uma boa experiência, mas a segurança é uma delas, né? Então, eu diria que isso é super valioso. A gente tem que entender que o e-commerce, de um modo geral, ele cresceu 20% na pandemia. Uau! Né? A gente estava imaginando esse crescimento, se você imaginar que nos Estados Unidos a gente estava aí com essas vendas no mundo online em torno de 16%, né? E aí com a pandemia subiu 20%, dentro se a gente considerar o mercado como um todo. Então, esse crescimento que era esperado, por exemplo, que corresse nos próximos 5 anos, ele aconteceu em meses. Uau, a expectativa é que o crescimento de 20% seria em 5 anos? 5 anos, isso. Uau. E ele cresceu em meses. Então, a gente tem, primeiro, eu acho que tem um ganho muito grande para as empresas que já estavam acostumadas a prevenir fraude e dar boas experiências aos usuários no mundo digital. Por quê? Essa experiência, ela precisa ser fácil, ela precisa ser simples, né? E ela precisa ser realmente toda digital. Se você quer fazer uma compra no mundo digital, você quer resolver seu problema, se você tiver um problema no mundo digital, e você não quer ter nenhum, digamos assim, nenhum ponto de fricção, que a gente chama. Né? Então, hoje, os usuários entendem que alguns dados são necessários, então, tirar uma fotografia do documento, que antes não se fazia, eles entendem porque isso é para a própria segurança deles, né? Eu acho que a prevenção de fraude é algo que é realmente, eu diria, chave aí nesse mundo. Por quê? Porque, na verdade, prevenir fraude significa, de alguma maneira, também agregar valor, né, a todo esse ecossistema. E eu te digo isso porque, quando a gente pensa no mundo fraude, tem gente que fala assim, você recusa todos os pagamentos, né, o maior número de pagamentos possíveis, e você previne fraude. Mas como você faz o equilíbrio entre prevenir a fraude e aprovar as transações? Então, a gente costuma dizer, e eu uso muito eu gosto de fazer um paralelo com aquele livrinho que a gente lia quando a gente era criança, que é Onde Está o Wally? Né? Nesse livrinho, você abre o livro e você tem que identificar o Wally na primeira paisagem que você está ali olhando. E quando você identifica ele, você vai para a próxima página. E na próxima página ele já está em outra paisagem, em outra posição, que realmente dificulta. Então, eu diria que a tecnologia, ela é imprescindível, porque, primeiro, ela vai identificar o usuário fraudador, que é uma parcela muito pequena, tá? Mas você precisa olhar para ele, então você vai olhar para esse usuário fraudador e vai bloquear, inabilitar esse usuário, impedir que ele siga transacionando na plataforma. Não é só bloquear e inabilitar a conta dele, mas é impedir por tecnologia que ele volte,
né? E outra coisa é dar uma boa experiência e aprovar o bom usuário, porque você imagina quando a gente tem aquilo que a gente chama de falsos positivos, né? Eu vou lá e te bloqueio e você é uma boa usuária. A maioria das pessoas que sofrem esse tipo de bloqueio, muitas vezes não voltam a transacionar dentro de uma plataforma digital quando ela sofre isso. Né? Eu tinha um amigo, por exemplo, que me dizia, olha, eu tenho algum problema porque eu não consigo transacionar em algumas plataformas. Então, a pessoa deixa realmente de transacionar lá. Então, eu acho que esses pontos são importantes porque realmente a gente vê a prevenção de fraude que trabalha com esse binômio, que é ter máxima aprovação com um baixo índice de fraude. Então, a gente está falando aí de baixos índices que não podem passar de 0,5% daquilo, né? E é interessante porque muitas empresas que também não trabalhavam no mundo online, que migraram para o mundo online, porque a gente teve o usuário, mas a gente também teve vendedores, né? Sim. Pessoas que não estavam acostumadas. E esse chargeback, que é o que a gente disse, que é esse contracargo, esse usuário que vai reclamar dizendo que aquela transação não foi ele que realizou, ele pode acontecer, esse chargeback pode acontecer em até 3 meses. E aí, passados 3 meses, quando você olha para trás, você fala assim, você está me dizendo que eu sofri 50% do meu faturamento de fraude em janeiro? Sim. Mas só agora, só agora. Então, se você não tem uma boa estrutura de prevenção de fraude, você pode quebrar. Quando chegar nos final dos 3 meses, você fala assim, tá, eu posso fechar, porque realmente, nesse caso, né, o contracargo acaba sendo da empresa, o liability dessa empresa do mundo digital. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado e cada vez mais a gente trata não só com usuários únicos, né, que tentam fraudar, mas a gente está falando aí de verdadeiras quadrilhas. E por isso é tão importante o law enforcement, por isso é tão importante que, se a gente não trabalha com fraude zero no mundo online, ou se a gente não trabalha com crime zero em nenhuma atividade, seja ela, por exemplo, o teu roubo de carga, o que você está fazendo para investigar e prender essas quadrilhas que, de alguma maneira, estão afetando você? Né? E aí eu acho que é muito interessante que as empresas não davam muita atenção para isso. As perdas, existia um budget daí, ou aquilo que você considerava assim, isso aqui é perda, perdi, acabou. Né? E ok. E hoje não. Hoje a gente começa a olhar para essas perdas para entender, primeiro, para fazer, né, o que as empresas geralmente fazem, que toda a parte de forense, e treinar novamente os nossos modelos de machine learning, etc., né, porque os modelos vão aprendendo com os erros. E ponto 2, que é começar a atuar de forma repressiva. Então, eu mapeio as quadrilhas, eu faço as prisões, e aí isso também é uma forma de prevenção, né? Nem que seja, a gente brinca um pouco... mais, né? Nem que seja, às vezes a gente brinca que seja para ir para o concorrente, mas eu espero que o concorrente também tenha uma área aí de investigação, de law enforcement, e que ele faça o mesmo, e que aí a gente comece a expulsar, digamos assim, essas pessoas da atuação, digamos assim, porque realmente esses crimes são muito lucrativos, e se a gente não atua dessa forma, eles começam a se acostumar de que as plataformas, sejam elas quais forem, podem ser utilizadas para esses fins, e a gente começa a mandar um recado também de que realmente a gente está preparado do nosso lado, e que se por algum motivo a gente tiver uma fraude que ocorreu, né, porque como eu te disse, é interessante que nesse mundo online, a gente sempre pensa assim, poxa, eles têm uma vantagem, né? Eles estão meio ocultos. Mas é interessante que no mundo online eles deixam muito mais pistas, os criminosos. Mas é interessante porque quando a gente vai olhar para o crime no mundo digital, esse crime no mundo digital ele deixa muitas pegadas, digamos assim. Marcas, muitos rastros. Então, a partir desses rastros, pode demorar um pouco para fazer a investigação desses rastros, você pode exigir certas quebras de sigilo, que você precisa de uma investigação com a polícia, junto com as autoridades, né, os juízes e etc. Mas ainda que demore um pouco, o êxito também é certo, porque, por exemplo, alguém utilizou um IP para fazer aquela transação, né? Sim. E aí, por mais que eles tentem mascarar, por mais que tem uma série de tecnologias que começam a permitir a gente chegar nessas pessoas.
Deixa eu fazer uma pergunta, Fabiana, para não esquecer aqui. Todo esse investimento de investigações, a questão da fraude identificada, há sucesso nas investigações a ponto de detectar, identificar quem são os fraudadores? Sem dúvida. Graças a Deus. É importante compartilhar aqui com a gente, até para a gente ter uma noção. Então, assim, a gente sabe que tem muita fraude. Tá, mas você falou que a gente no Brasil perdeu 70 bilhões, isso. Bilhões com fraudes. Em fraudes no mundo digital. Fraudes no mundo digital. E recuperação? Quando você detecta quem é o fraudador, consegue recuperar? Sim, a gente atua justamente para mapear essas quadrilhas, né? Então, e aí, ultimamente, a gente tem tido êxito, inclusive, em fazer bloqueios, por exemplo, de carteiras de bitcoins e outras situações como essa. Mas a gente tem eu acho que tem 2 pontos. Primeiro, sim, existe uma parte da recuperação, né? Então, muitas vezes eles adquirem veículos, casas, a gente percebe, por exemplo, que eles compram jet skis, né? Uma série de bens. Vai para o bloqueio de bens, né? Que a gente bloqueia, né? Então, isso é apreendido, levado, e aí, portanto, geralmente a gente pede que esses produtos sejam vendidos, porque eles têm uma depreciação grande, né? Com o tempo. A gente sabe que os processos demoram, então a gente pede, e esse valor fica depositado em juízo, até que no final, se houver uma condenação, isso seja revertido para a vítima. Então, sim, e tem um outro ponto, que é o fato de que, ainda que eu não recupere nenhum valor específico, eu estou mandando um recado, e as quadrilhas se falam, e eles sabem, olha, tá mais difícil aqui, não faz isso, eu te falo isso, por exemplo, a gente trabalha numa parte também muito forte de evitar que produtos proibidos pelos nossos termos e condições, ou também produtos que são proibidos por lei, sejam vendidos na plataforma. Então, às vezes, a gente aperta tanto isso, a gente faz tantas operações em cima desse tipo de situação, que eles começam a conversar. Então, eles dizem, olha, tá difícil vender medicamento lá, então eles acham às vezes que eles estão se denunciando, né? Porque você pode denunciar na plataforma a venda de algum produto, e não é, na verdade, são análises de inteligência que começam a mapear esses perfis, e sim, como eu disse, eles transacionam no mundo digital, eles deixam pegadas aí no mundo digital, tudo isso, só que demanda, eu diria que a estruturação nessas áreas demanda um pouco de paciência, porque você vai precisar de alguns meses até ter esse resultado. Então, você precisa ter essa paciência de pelo menos 6 meses para começar, a partir da estruturação, né? Você precisa de pelo menos uns 6 meses para começar a ver um resultado, e depois isso vai gerando um loop em torno das investigações. É um trabalho árduo. E resulta em prisão? Resulta em muitas prisões. Adoro. Graças a Deus também. Coisa muitas. Boa, é mesmo. Senão seria um mundo de frustrações só, né, Fabiana, pra gente. Não, né? seria um mundo que eu diria que as empresas não estariam investindo, né? Mas sim, que resulta. Como eu disse, eu acho que também o law enforcement envolve essa proximidade com as autoridades, envolve você, primeiro, explicar, né? Os nossos tipos de fraude no mundo digital, elas são cada vez mais sofisticadas, mais avançadas. Como é que a gente explica para uma autoridade o que aconteceu? Então, tem uma parte que vai aí de estar muito disponível, de ir, explicar, acompanhar, se aproximar, e não vou negar, é um esforço muito maior você ter que ser a vítima, né? E ficar empurrando. Em tese, esses casos são crimes de ação penal pública, e aí, por serem de ação penal pública, as autoridades podem levar, mas a gente dá um apoio grande, no sentido de explicar os casos, de levar adiante, tudo seguindo, obviamente, as regras de compliance das companhias, mas eu acho que tem tido resultados excelentes. Assim, eu brinco que quando eu cheguei na empresa, eu tinha 3 pessoas, hoje eu tenho 35, então eu acho que algum resultado a gente começou a dar. É um resultado da América Latina como um todo. Os países hispânicos têm um processo criminal um pouco diferente, então demora mais, mas eu me lembro que quando eu cheguei, eles me disseram que era impossível fazer uma prisão no mundo dos hispânicos, digamos assim, porque eles não têm a existência do flagrante, como nós temos aqui, mas hoje isso já é uma realidade. Então, eu acho que esse trabalho insistente,
com boa inteligência, mapeando não usuários únicos, mas sim quadrilhas que podem estar atacando no mundo físico ou no mundo digital, e fazendo essa aproximação com as autoridades e mostrando a importância, o tamanho da perda e etc. E eu acho que realmente dá resultado. Poxa, isso é muito legal, porque assim, Muito não é bom. só o crescimento da venda, o crescimento da fraude. As empresas que trabalham com venda de produtos pela internet também estão investindo em pessoas, né? Não só em tecnologia. Se eu tinha 3 pessoas, eu tenho mais de 30. Mas é demanda, são investigações, eu tenho que ter gente na ponta ali para falar com a delegacia. Eu imagino, poxa... Isso, faz a ponta inteira, a gente faz a análise inteira, né? Que vai desde a detecção, a gente tem a equipe de analytics, que fazem a partir de uma série de tratamento de dados, identifica quais são os casos críticos, isso passa para uma área que faz a investigação propriamente dita, que levanta o dado, monta um informe com detalhamento, qual foi a perda, quem são as pessoas, quem são os possíveis usuários e etc., e vai para uma área jurídica que faz essa parte fora. Mas isso tudo está dentro, no meu caso, da minha área, então a gente faz de ponta a ponta. Poxa, que bacana. Muito bom. Isso é um trabalho bem detalhista, né? Eu acho que tem que ser persistente, né? E quanto mais Muito o resultado aparece, mais vontade de fazer. É claro que, imagino, vocês não conseguem dar conta de tudo, de todas as fraudes. Como você disse, é uma priorização, né? Sim, é porque tem que entender que quando eu pego, isso também é uma questão assim, se eu pego um usuário único, alguém tentou usar um cartão, né? Eu posso até fazer a prisão dele, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma situação que o ano passado foi muito forte aqui no Brasil, dos chamados spoof mail, onde eu mandava um e-mail falso para você, dizendo parabéns, você vendeu, e você fazia a entrega do produto, né? E quando ele ia ver, ele não tinha vendido nada, porque não tinha nenhum valor transacionado. Então, também passa pela cultura de entender que ele precisa olhar a conta dele antes de fazer o envio do produto, mas passa aí por entender que usuários únicos não adianta, não dá resultado. O que você precisa é ter inteligência capaz de mapear as quadrilhas ou a partir de pequenos usuários, tentar montar as correlações. Para isso existem ferramentas, por exemplo, como o i2 da IBM, uma série de outras que comecem a te mostrar as correlações entre as pessoas, e aí você consegue fazer um mapeamento dos que a gente costuma chamar de big fish, e ir atrás desses casos, e aí levar adiante, porque também são esses casos que vão minimizar a fraude, e são esses casos que, de alguma maneira, vão te dar resultado e impactar na diminuição de situações de fraude dentro da plataforma ou em algum tipo de crime aí no mundo físico. Fantástico, super bacana. Vanessa, a gente tem alguma pergunta para a gente fechar? Estamos chegando ao final do nosso programa. Tem uma pergunta aqui, por exemplo, vai cair um pouco no que a gente comentou, de se uma pessoa ela entra no Google para procurar um produto e ela é direcionada para uma página falsa, né? Como ele ter certeza que aquela página é segura? Na verdade, quando clica, faz a pergunta no Google e direciona, né? Por exemplo, um pneu, sei lá, e aí vai para uma página. Como que ele vai ter certeza que aquela página é segura? Quando você olha o próprio cabeçalho da página, né? Lá em www. E aí você já começa a ter aí os indícios. E, claro, ficar muito atento que essas páginas, elas costumam ter algum tipo de erro de grafia, algum tipo de situação, então, às vezes, você percebe que a página não está bem, eu diria assim, formatada, às vezes elas têm erros ortográficos, elas têm, então, erro gráfico, então, você, só de olhar, em regra, você já se dá conta. Então, o ideal é que você digite a página, tá? Então, assim, esses direcionamentos têm realmente mais riscos. O que eu diria é o seguinte, foi lançar o produto, foi fazer a pesquisa do produto pneu e vai ser direcionado àquela página, digita a página. Certamente tem um risco muito menor quando você digita do que quando você é direcionado. E evitar, na maior parte das vezes, clicar em links que você recebe, né, por e-mail e etc., e evitar também que a gente costuma falar, primeiro, transacione exclusivamente dentro das plataformas, não façam negociações por telefones celulares, WhatsApps e etc. Ficar muito atento, como eu disse, aos e-mails falsos, né?
muitas vezes as pessoas, quando elas vão olhar os e-mails, elas vão perceber que o arroba é arroba Gmail, ou seja, não é um e-mail que seja efetivamente daquela pessoa jurídica de uma empresa. E muitas vezes também uma fraude que tem sido cada vez mais comum, que as fraudes de boletos, né, onde você recebe um boleto falso e você vai fazer um pagamento, e fique sempre atento na hora de pagar para saber quem é o destinatário daquele boleto. Se você vai pagar, por exemplo, algum serviço público e etc., é bom ficar bem atento, porque eles costumam também, ultimamente, fazer muita fraude nesse sentido. Poxa, super isso, bacana. Essa pergunta foi do Jorge, e a Anne Vieira colocou aqui, que fica feliz com essa notícia de que há resultado positivo na persecução penal. Sim, sem dúvida. Ele precisa de esforço, tá? A gente tem que ser perseverante, mas sem dúvida tem. Poxa, que bacana. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa, mais um programa Gestoras da Segurança, um assunto super interessante para todo mundo que compra demais pela internet, em várias plataformas digitais de vendas. E a gente pôde conhecer um pouquinho, através da Fabiana, de como que funciona a logística da empresa, né? Os problemas de fraudes, as tecnologias que são investidas para a redução dessas fraudes e, principalmente, os cuidados que nós, consumidores, temos que ter na hora de comprar. Então, gente, vamos gastar dinheiro, mas vamos gastar dinheiro com cuidado. A gente precisa ter essa, que a gente chama de educação para a segurança, né? A gente precisa ser educado. Então, o Gestoras de Segurança, acho que já é o terceiro programa que a gente aborda um pouquinho esse tema. Falamos com Vanessa semana passada, que brilhantemente também comentou sobre esses cuidados que nós, consumidores, ao entrar na internet, visitar um site, isso é para fixar. A gente tem que tomar cuidado e evitar cada vez mais que a gente tenha perdas, né? Transtornos, porque isso tudo causa um transtorno muito grande. A gente faz uma compra, que eu falei no começo, a gente quer receber amanhã, se possível hoje, né? E aí não chega, e aí você tem que entrar em contato com as companhias competentes. Então, muito cuidado na hora de comprar, mas compre, para ajudar o mercado da Fabiana. Compre com segurança. Se você comprar dentro da plataforma, está tudo certinho, não tem problema Fabiana nenhum. Já deixou suas dicas finais aqui, que fantástico, mas eu quero mais uma vez agradecer a você, sua disponibilidade de tempo, Fabiana, que faz parte da gente do grupo das mulheres da segurança da ASIS, a gente sempre está junta, né, conversando, batendo papo, acompanhando a live uma da outra, sempre contribuindo compartilhando conhecimentos, né, cada uma dentro da sua esfera, da sua atividade, compartilhando conhecimento. Fabiana, muito obrigada mais uma vez, fale sua boa noite para essa galera linda que está nos acompanhando. Obrigada, Érica. Obrigada, Vanessa. É um prazer enorme estar aqui hoje. É um prazer enorme cada vez mais potencializar essa questão das mulheres na segurança, que eu acho que isso é um tema muito, muito relevante. E obrigada pela oportunidade de compartilhar algumas dicas de segurança. E eu acho que o caminho é esse, que a gente continue compartilhando para ajudar aí na educação digital de todo mundo, ainda que das pessoas que não estejam acostumadas, né? Porque eu imagino que esse programa não é visto apenas por pessoas do mundo da segurança. Mas os netos ajudam alguns aqui. Então, e aí eu acho que é interessante porque a gente compartilha informação e isso é muito relevante para a sociedade. Então, muito, muito obrigada. Incrível, adorei de verdade, muito obrigada. Muito bom, gente. Quer fazer o seu encerramento? Quero, obrigada. Fabiana, foi um prazer dividir essa tela aqui de novo com você. Espero que a gente tenha mais oportunidades aí. Teremos, né? Porque a gente se fala, para quem não sabe, a gente troca algumas informações, enfim, a gente se ajuda aí no combate ao crime organizado. E muito obrigada por todos os ensinamentos, compartilhamento de informação hoje. Obrigada, Érica. Beijo para Camila, que melhore. E obrigada pela audiência aqui desse pessoal no nosso canal. Beijo para Camila fique boa para amanhã apresentar o programa dela aqui no canal CP Segurança, às 19h30, Hackeando Marketing. Ela que é uma figuraça super inteligente, então bora também acompanhar o programa da Camila. Mais uma vez, obrigada a você que está nos assistindo aqui, nos prestigiando em mais um programa das Gestoras da Segurança. E nós, Mulheres da Segurança, faremos agora um brinde de encerramento. Brinde! Boa noite para todos vocês. Descansem e tenham um ótimo mês. Saúde, pessoal. Até mais. Saúde, obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.
Para terminar, queria contar uma curiosidade. Vocês sabem que a Haganah tem a origem israelense, e o nome em hebraico significa defesa ou proteção. O exército de Israel leva o nome Haganah dentro dele e tem um serviço obrigatório para as mulheres. Queria também que vocês soubessem que Israel foi o primeiro país a ter uma primeira ministra mulher. Essa inclusão das mulheres nesse mercado e também na política é pioneirismo, e a Haganah está junto nessa. Uma boa noite a todos, obrigado.